Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, a Série B tem um novo líder. E olha, gente, tá tudo tão ali apertadinho, um para cá, outro para lá, que eu vou dar um exemplo para vocês. O novo líder agora é o Avaí. Na primeira rodada foi o Atlético Goianiense, na segunda foi o Atlético Paranaense, na terceira foi o CRB, na quarta foi o Atlético Paranaense e agora é o Avaí, o novo líder. Por quê? Porque uma vitória e uma derrota mudam tudo ainda nesse início de competição. São só 5 rodadas. Um exemplo, há 3 rodadas atrás o Atlético era o líder. Depois ele perdeu do Cuiabá, perdeu a liderança e saiu do G4. Aí ele venceu, voltou para a liderança, voltou para o G4. Agora perdeu de novo, ele não está no G4. Olha, estou dando um exemplo do Atlético Paranaense, mas serve para todos os times que estão brigando lá na parte de cima. O Avaí é o novo líder e a gente tem 3 novos integrantes no G4. O Avaí com 11 pontos é o líder, com mesmos 11 pontos, mas nos critérios do segundo o Cuiabá. O Vila Nova entrou na terceira colocação e o Coritiba entrou na quarta. E aí saíram o CRB, que já foi líder, o Atlético Paranaense, que já foi líder, e o América, que já esteve ali no G4. Então veja como mudou. Lá embaixo, em contrapartida, mudou também, mas só um time. O Atlético de Minas Gerais, lá de São João del Rei, venceu e saiu. O Botafogo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, perdeu mais uma e entrou na zona do rebaixamento. Enfim, temos mudanças nos 2 pontos da tabela. Nós vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre artilharia, sobre os resultados, sobre a próxima rodada, enfim. Convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, já gravei a Série C, ontem gravei a Série A, estou gravando a Série B, já gravei a Série D, tem tudo para você saber, rodada por rodada, o sobe e desce na tabela, a briga pela artilharia, os resultados, os gols, tudo para você, rodada a rodada. Bom, vamos começar então com o líder Avaí. É o Jair Ventura, hein, gente? Jair Ventura é o técnico do líder Avaí, ele que no estadual estava no Goiás, trocou, foi o Mancini, e ele entrou no lugar do Eduardo, quem tava, Anderson Moreira, que estava no Avaí, ele entrou para a Série B e vem fazendo um grande trabalho à frente do Avaí. O Avaí, nesta rodada, ele jogou em casa contra o América. O Avaí estava fora do G4, o América estava dentro. E aí, o Avaí contundente num jogo equilibrado. Vou falar 3-0 para o Avaí, demora equilibrado. O jogo bem disputado, 7.319 pessoas lá na ressacada. O JP faz 1-0 num erro de saída de bola do América aos 32 do primeiro tempo. O América estava até criando mais. Aí, o jogo ficou 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, até os 41 do segundo tempo, com uma cobrança de falta, a bola parada, o Railan faz 2-0. Aí o América saiu com tudo e aos 45 o Gaspar fez 3-0. Então, apesar de você ver o placar, foi um jogo duro para o Avaí, que merecidamente, com uma vitória diante de um time que estava no G4 e saiu, o Avaí agora é o novo líder. Novo líder com 11 pontos, subiu 3 posições, ele era o quarto, já estava no G4. Ele estava no G4, na verdade, na quarta colocação. Agora é o líder, 11 pontos. O América, que estava ali dentro do G4, caiu 6 posições com uma derrota, foi para o 8º. Veja, de vice-líder ele foi para o 8º. Olha como essa briga tá lá e cá nas primeiras rodadas da competição. Vice-líder com os mesmos 11 pontos do Avaí, mas as mesmas 3 vitórias, mas o saldo de gols do Avaí é 6 e o dele é 3, é o Cuiabá. O Cuiabá, do Guto Ferreira, também vem fazendo aí uma competição interessante nesse início. São 5 rodadas, num total de 38. Enfim, o Cuiabá pegou a Ferroviária lá em Cuiabá, e fez 1-0, gol do zagueirão Alain Imperiur, de cabeça. Cobrança de escanteio do Mateuzinho, ele fez aos 27 do segundo tempo. Outro jogo muito equilibrado, com chance dos dois lados, mas que no detalhe, na bola parada, na cabeceio, do experiência do Alain Imperiur, que já foi do Palmeiras. 1897 lá na Arena Pantanal, e o Cuiabá vai a 11 pontos. Segunda colocação, subiu 4 posições, entrou no G4 e já assumindo a vice-liderança. E a Ferroviária caiu uma posição, ela era a 11ª, agora é o 12º, com 6 pontos, está numa zona intermediária, por enquanto tranquilo, numa zona intermediária. A Ferroviária que subiu nos 2 últimos anos da D para C e o ano passado da C para B. Então é isso. O Vila Nova subiu 4 posições e também entrou com 10 pontos.
Um a menos que o vice-líder e que o líder. Jogou em casa de novo, semana passada tinha ganhado do Botafogo em casa, jogou em casa de novo contra a Chape. Outro jogo duro que aconteceu na quinta-feira, na última sexta-feira, e o Labandeira, logo no primeiro minuto do segundo tempo, fez o único gol da partida num jogo extremamente equilibrado. Naquele momento, na sexta-feira à noite, o Vila Nova assumiu a liderança provisória da competição. Mas com o término de toda a rodada, ele é o terceiro colocado com 10 pontos, Avaí 11, Cuiabá 11, ele é o terceiro com 10. E a Chape, com essa derrota, caiu uma posição da 10ª para a 11ª, é a sexta, está no meio da tabela. Então, pelo menos em relação a lá embaixo, ela está tranquila, de olho, claro, sempre em cima. E com os mesmos 10 pontos do Vila, mas na quarta posição, aparece o Coxa. O popular Coxa, porque na verdade é o Coritiba, né? O Coritiba, aos pouquinhos também o Moser vai conseguindo fazer as coisas acontecerem. Num duelo paranaense, jogando no Couto Pereira, em sua casa, 23.542 pessoas, o Coritiba com 2 gols. Um do Gustavo Coutinho de cabeça aos 18 minutos e outro do Josué num toque de cabeça do Coutinho. O Josué apareceu batendo no primeiro tempo, fez 2-0, segurou os 2-0, quase 26 mil pessoas no estádio e o torcedor comemorou no duelo paranaense uma vitória que trouxe o Coritiba para o G4. Subiu 5 posições. O Vila subiu 4, o Coxa subiu 5. 10 pontos, quarta colocada, maravilha. E o Operário, o atual campeão paranaense, tem 4 pontinhos apenas, é o 15º colocado, continua na 15ª colocação, próximo da zona do rebaixamento, hein? Preocupante. Bom, quem tem os mesmos 10 pontos do Vila e do Coritiba, mas está fora do G4 na 5ª colocação, é o Goiás. Goiás jogou ontem com o Botafogo em Ribeirão Preto. Jogo difícil, finalzinho do jogo, do primeiro tempo. O Anselmo Ramon fez 1-0. No segundo tempo, jogo muito marcação, pouca chance para os dois lados. O Goiás conseguiu uma vitória importantíssima, que ele cola no G4 e mandou o Botafogo para a zona do rebaixamento. Rapaz, o Botafogo entrou na zona do rebaixamento. Goiás, 10º colocado, subiu 3 posições. Tem 10 pontos. Goiás, 10 pontos, 5º colocado, subiu 3 posições e tem o mesmo número de pontos que o terceiro e o quarto colocado e 1 ponto atrás do que o líder e o vice-líder. Então o Goiás entrou definitivamente ali na briga. E o Botafogo com 2 pontinhos caiu para a zona do rebaixamento, é o 17º. Mais um ano de tortura para a torcida do Botafogo Ribeirão, hein? O Pantera não vai. Nossa, essa SAF do Pantera não vai. Bom, quem também tem 10 pontos e saiu do G4, que já foi até líder, é o CRB. O CRB caiu 3 posições, ele agora é o 6º colocado, era o 3º, e que você vê o equilíbrio, né? A competição como tá. E olha que o CRB conquistou um ponto importante, ele jogou fora de casa, em Belém do Pará, contra o Paysandu, empatou 1-0. Thiaguinho fez no primeiro tempo 1-0, e logo depois, no final, os 40 do primeiro tempo, o Thiaguinho faz 1-0 pro CRB. Aos 43 do primeiro tempo, o Heverson faz 1-1. Aí no segundo tempo, o Leandro Vilela foi expulso do Paysandu e apesar de ficar martelando, não conseguiu fazer o gol da vitória. O CRB fez 1 ponto fora de casa, mas apesar de um ponto importante lá em Belém do Pará, o CRB saiu do G4. Agora ele é o 6º colocado com 10 pontos, é os mesmos 10 da turma que está no G4 e 1 a menos do que o líder. Então ali está tranquilo, né? Com 10 pontos. E o Paysandu tem que tomar cuidado, rapaz. O Paysandu acabou de ser campeão da Copa Verde em cima do Goiás, mas somou seu 2º pontinho, continua na 18ª colocação, continua na zona do rebaixamento. Vai ter que remar para sair desse sufoco aí. Na 7ª colocação, era o líder na rodada passada, rapaz. Na 7ª colocação aparece o Furacão, o popular Furacão, nada mais do que o Atlético Paranaense. Na abertura da rodada na quinta-feira, foi jogar em Novo Horizonte. Novo Horizonte é sempre um adversário forte. Nos 2 últimos anos, brigou para subir até a última rodada. E o Novo Horizontino fez 2-1 em cima do Furacão. 2-1. Numa cobrança de escanteio ensaiada, a bola foi cruzada, o Pablo Diego fez 1-0 com 10 minutos do primeiro tempo. O Furacão remou, e o Renan Peixoto, que nem começou a competição como titular, já marcou seu 3º gol no Atlético Paranaense,
é o vice-líder da competição com 3 gols. Ele acabou empatando o jogo aos 18 minutos. Mas 10 minutos depois, o próprio Pablo Diego, numa jogada do Luiz Oyama, fez 2-1 e o Novo Horizontino tirou o Furacão da liderança e tirou o Furacão do G4. Furacão agora é o 7º colocado com 9 pontos. O Novo Horizontino, com os mesmos 9 pontos, é 10º. Olha como que você tá. Você vê, com 9 pontos, Furacão é o 7º. Com 9 pontos, o Novo Horizontino é o 10º. Na 8ª colocação, com 9, o América, que eu falei para vocês que perdeu, né? E aí, na 9ª colocação, também com 9 pontos, aparece o Remo. O Remo, que é o artilheiro, não fez gols nessa rodada do Pedro Rocha, mas é o artilheiro da rodada, é o artilheiro da competição com 4 gols. Pedro Rocha tem 4 do Remo e o Renan Peixoto do Atlético Paranaense tem 3. O Remo nessa rodada jogou fora de casa com o Criciúma, somou um ponto importante também, mas não entrou no G4, né? Vamos lembrar que o Remo empatou na Bacia das Almas, nos acréscimos do segundo tempo. O Criciúma, com o Morelli, num passe, numa ajeitada do Neto Pessoa, fez 1-0 logo com 1 minuto do segundo tempo, e aí batalhou, e o Reinaldo, o zagueirão Reinaldo, de cabeça empatou aos 46. 8.332 pessoas lá na cidade de Criciúma. Zé Ricardo pressionado pela torcida e tal. Criciúma empatou 1-1. O Remo é o 9º colocado com 9 pontos, a 1 do G4. Tá na briga, né? E o Criciúma não. O Criciúma tem 5 pontos, continua na 14ª posição, mais incomodado pela zona do rebaixamento do que próximo do G4. Precisa dar uma melhorada boa. Então veja, Atlético Paranaense 7º com 9, América 8º com 9, Remo 10º com 9, Novo Horizontino Furacão com 9 é o 7º, América 8º com 9, Remo 9º com 9, Novo Horizontino 10º com 9. Todos com 1 ponto do G4. A Chape, que perdeu, falei para vocês, a 11ª com 6, a Ferroviária, que perdeu do Cuiabá, 12ª com 6, e aí aparece o Atlético Goianiense com 6 também, na 13ª colocação, continua na 13ª colocação, o Atlético Goianiense que empatou com o Amazonas lá no Carlos Schmidt, lá em Manaus, no Carlos Schmidt, 1-1. O Atlético Goianiense com o Marcelinho fez 1-0 no final do primeiro tempo, mas também na reta final, nos 37 do segundo tempo, o Luan Silva cobrando o pênalti. 1.200 pessoas no Carlos Schmidt, Guilherme estreando no Amazonas, ponto para o Amazonas, que não ajudou muito, porque ele tem 2 pontos, continua na 19ª colocação na zona do rebaixamento. Guilherme vai ter que trabalhar demais para tirar esse time do sufoco, né? E o Atlético Goianiense não consegue embalar. Na primeira rodada foi líder, depois saiu do G4 e vem caindo. Hoje continua na 13ª colocação com 6 pontos. O 14º é o Criciúma, que eu falei para vocês, que empatou em casa com 5 pontos. O Operário, que perdeu do Curitiba, é o 15º com 4. E aí tem o Atlético. O Atlético ganhou a primeira. Ele foi vice-campeão da Série C o ano passado, começou apanhando. Desta vez, ele jogou com Volta Redonda. Volta Redonda foi o campeão, o Atlético foi o vice da Série C. Não estão jogando em São João del Rei, que o seu estádio está sendo reformado, ele está jogando no Campo do América, no Independência, em Belo Horizonte, não em São João del Rei. Mesmo assim, ganhou do Volta Redonda por 2-1. O Neto Costa, centroavante, fez aos 3 do primeiro tempo e aos 27 do segundo, praticamente decretou a vitória, e aí já no finalzinho, aos 50 do segundo tempo, o zagueirão Gabriel Pinheiro descontou para o Volta Redonda. O Volta Redonda, que tem 1 pontinho só, é o lanterna. Que situação, hein? E o Atlético, com essa vitória, foi a 3, 16ª colocação. De lanterna, ele virou 16º, jogou o Botafogo de Ribeirão Preto para a zona do rebaixamento. Então, a zona do rebaixamento, você tem agora o Botafogo de Ribeirão Preto com 2, Paysandu com 2, Amazonas com 2 e o Volta Redonda com 1. O Atlético, lá de Minas, saiu, é o 16º. Artilheiro, Pedro Rocha não marcou, mas tem 4 gols. Renan Peixoto marcou, tem 3, é o vice-artilheiro. E para a gente encerrar, claro, o nosso vídeo, vamos falar da 6ª rodada, que começa agora na sexta-feira. Hoje é terça-feira, dia 29. Sexta-feira, quinta é feriado, 1º de maio. Sexta-feira, 2 de maio, em Araraquara, a Ferroviária, numa situação
de meio de tabela, pega o Coritiba dentro do G4. Jogão às 21h35 de sexta-feira, o único jogo da sexta-feira. No sábado, 3 de maio, 16 horas, o Remo, de olho no G4, pega o Amazonas, que está na zona do rebaixamento. Um duelo aí de opostos, né? 20h30, o Lanterninha Volta Redonda, pegando o Paysandu, que está na zona do rebaixamento. Esse é duelo do sufoco, hein? Mas quem vencer, muito provavelmente, vamos ver a rodada toda, mas muito provavelmente pode sair da zona do rebaixamento quem vencer. Isso às 20h30 do sábado. No domingo, 16 horas, Atlético Goianiense jogando em casa contra o Novo Horizontino. Dois times que estão no bloco intermediário aí, ambicionando o G4. 18h30 do domingo, o Furacão, para voltar para o G4, vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, que acabou de entrar na zona do rebaixamento. Outro duelo de opostos, 18h30 do domingo. 18h30 do domingo, a Chapecoense pegando o Criciúma, duelo catarinense, dois times que estão num bloco intermediário, e quem vencer vai começar a pensar no G4, certo? E 20h30 do domingo, o Operário querendo sair do sufoco, campeão paranaense, querendo sair do sufoco contra o América, que pensa em voltar para o G4. Jogo legal esse aí, hein? Na segunda-feira temos um jogo só, 19 horas, o Goiás enfrentando o líder Avaí. Se o Goiás vencer, o Goiás, que tem 10 pontos, ele passa o Avaí, que tem 11, e ele vai ficar no G4 e pode até tirar o Avaí. Se o Avaí vencer, ele continua, mantém a liderança. Jogão, porque o Avaí é comandado pelo Jair Ventura, que era técnico do Goiás, que mandou o Jair Ventura embora para trazer o Mancini. Olha que jogão, segunda-feira, 19 horas, Goiás e Avaí. Na terça-feira, a gente encerra a rodada com duas partidas. Terça, dia 6 de maio, no Rei Pelé, o CRB, querendo voltar para o G4, pega o Cuiabá, que está dentro do G4, é o vice-líder. E às 21h30, o Atlético, lá no Independência, em Belo Horizonte, pega o Vila. O Vila está dentro do G4, o Atlético acabou de sair da zona de rebaixamento. Duelo de opostos, mas com o Atlético agora sem estar na zona do rebaixamento. E o Vila querendo manter a sua presença dentro do G4. Grandes jogos, eu vou acompanhar tudinho, claro, e aí na próxima quarta-feira, já que a gente vai ter jogo sexta, sábado, domingo, segunda e terça, eu venho passando todos os detalhes para vocês desta sexta rodada da Série B. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!